E um condutor de moto elétrica, infelizmente, morreu após bater de frente com um carro na Via Expressa Sul. A Luca Luktenberg atualiza para a gente as informações. Oi, Luca. Oi, Polito, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esse acidente aconteceu no último domingo, dia 19, por volta das 9h30 da noite. Envolveu, então, um autopropelido, como você disse, uma moto elétrica e um veículo GM Celta, que infelizmente causou a morte desse homem que estava dirigindo essa moto elétrica, um homem de 30 anos. O motorista do veículo, um homem de 40 anos, se negou a fazer o teste do bafômetro ali no momento desse acidente. Esse homem que sofreu os graves ferimentos, o motorista do autopropelido, acabou não resistindo a esses ferimentos, recebeu atendimento ali na hora, mas foi confirmado o óbito no local. Agora, falando um pouco, ô Polito, com relação a essa legislação, ou melhor, a falta de legislação com relação a autopropelidos, esses ciclomotores que a gente chama também, que são diferentes inclusive, a gente vai falar com o Ivan, que é chefe de operações da Guarda Municipal, que vai explicar um pouco para a gente como funciona, porque inclusive não poderia, né, estar circulando em rodovia esse tipo de ciclomotor autopropelido também. Boa tarde, Ivan, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Obrigado. É importante que a população entenda, né, que o autopropelido ele tem algumas características que não equiparam ele a uma motocicleta, diferente do ciclomotor. Acima de 1000 watts, com entre-eixo acima de 1,30, largura de 70 centímetros. Acima disso é considerado um ciclomotor. No entanto, mesmo que fosse um ciclomotor, esse do acidente, também não poderia estar numa via de trânsito rápido, ou numa via expressa, ou até numa rodovia, né? Então, nesse caso, qualquer que seja o formato do veículo ali, ele não, pelo que foi passado, ali é uma jurisdição da Polícia Militar Rodoviária Estadual. Mesmo assim, não poderia de qualquer maneira estar circulando na via, né? Que ele parece que pegou de frente, foi uma situação bem complicada. Então, para evitar realmente acidentes trágicos como esse, né? Na nossa jurisdição, a gente também tem acidentes que acontecem por imprudência, né? Por as pessoas que acabam utilizando principalmente o autopropelido, que carece um pouco mais de punição, né? Hoje, um ciclomotor, se ele não tiver com as características equiparadas a uma motocicleta, a gente consegue punir. A gente tem feito algumas ações, muitas vezes a gente tem que orientar, né, aquela pessoa que está num autopropelido, e se tiver num ciclomotor, numa ciclofaixa, numa ciclovia, numa calçada, ele pode ser autuado como uma motocicleta. Então, nesse ponto, melhorou bastante. Porém, a parte do autopropelido, a gente ainda carece de um pouco mais de elementos que a gente possa punir realmente essas pessoas que, às vezes até adolescentes que pegam, né, esses patinetes. A empresa de patinete nos ajudou em alguns casos, próximo de colégio, para limitar a velocidade, porque as crianças estavam brincando muito ali, fazendo manobras irregulares com os patinetes. Então eles limitaram, até a gente conseguiu, num colégio bem grande aqui né, no Instituto, a gente conseguiu dar uma controlada em algumas pessoas que estavam usando o nome de adultos. Então a empresa também estava dando uma mapeada em relação a isso, para a gente tentar, mesmo que não tenha uma forma de punir, a gente conseguir de uma forma administrativa dar uma controlada nisso, né? Eu acho que também é importante, e pedir para a população que tenham mais consciência, que os pais fiquem de olho nos seus filhos, ver se eles não estão cometendo esse tipo de irregularidade, para a gente evitar acidentes como esses e outros pequenos que acontecem rotineiramente, né? Como nós estávamos falando aqui, né, por mais que vocês façam esse trabalho de conscientização, existem muitos adolescentes que utilizam, a falta também do capacete, por mais que seja indicado, orientado, mas muitas pessoas não utilizam, o que pode com certeza gerar graves acidentes, porque pode chegar aí uma velocidade de 40 km, seria isso? Exatamente. Inclusive, assim, a própria bicicleta, né, que é uma bicicleta normal, que não tem a ajuda do motor, já é perigoso, né? Quantos acidentes a gente verifica, né, que acontece até óbitos mesmo, ou acidentes bobos, né, num trânsito, numa via que tem uma velocidade baixa. Tu imagina um veículo desse com auxílio de um adolescente utilizando um patinete, que é muito perigoso mesmo. A probabilidade de a pessoa cair, esbarrar em alguém é muito grande, né? Então é cada vez mais preocupante, né, se a população não se conscientizar, e realmente a questão do autopropelido, a gente carece um pouco ainda mais de elementos que a gente possa
punir, né? Porque infelizmente a gente vê no trânsito em geral, a gente tendo o CTB, a gente já vê muitas infrações, a gente tem que manter a fiscalização constante. Então, nesse caso, fica mais complicado ainda, né? A questão do autopropelido. Muito bem, então essa falta de legislação traz todos esses problemas, né? Como a gente pôde ver que foi o caso desse acidente, a gente lamenta, claro, mas existe muitas vezes imprudência referente a isso, adolescentes utilizando sem capacete, qualquer veículo a gente sabe que precisa de proteção, não seria diferente com os autopropelidos e ciclomotores. Ivan, muito obrigada pelas suas informações e são essas, né, Polito, as informações com relação a esse acidente e eu volto contigo aí no estúdio.